Olá pessoal da classe Conectar Mais, eu sou a professora Juliana e hoje nós vamos estar abordando sobre a nossa nova revista, que tem como tema o fim dos tempos e o juízo de Deus. Eu vou estar abordando com vocês agora a lição de número 1, que fala sobre o arrebatamento da igreja. Essa lição tem como versículo do dia Apocalipse capítulo 3, versículo 11, que diz: Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A verdade aplicada, ela vai dizer que o arrebatamento será um marco tanto para a igreja quanto para os perdidos. E objetivos da lição serão: primeiro, conscientizar os jovens de que o arrebatamento é uma realidade. Segundo, compreender que para sermos arrebatados é necessário santidade. E terceiro, mostrar que os sinais nos apontam para o arrebatamento. Olá pessoal da classe Conectar Mais, eu sou a professora Juliana e hoje nós vamos estar abordando sobre a nossa nova revista, que tem como tema o fim dos tempos e o juízo de Deus. Eu vou estar abordando com vocês agora a lição de número 1, que fala sobre o arrebatamento da igreja. Essa lição tem como versículo do dia Apocalipse capítulo 3, versículo 11, que diz: Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A verdade aplicada, ela vai dizer que o arrebatamento será um marco tanto para a igreja quanto para os perdidos. E objetivos da lição serão: primeiro, conscientizar os jovens de que o arrebatamento é uma realidade. Segundo, compreender que para sermos arrebatados é necessário santidade. E terceiro, mostrar que os sinais nos apontam para o arrebatamento. Então, gente, a introdução dessa lição vai dizer que o arrebatamento é a maior promessa que nós temos. Jesus, ele nos garante que um dia ele nos levará. Se a gente for ler em João, no capítulo 14, Jesus vai consolar ali seus discípulos dizendo: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes em meu Pai, que na casa do meu Pai há muitas moradas. E depois Jesus vai dizer que vai preparar lugar, que voltaria. Então, o arrebatamento é uma promessa de Cristo para a nossa vida. E essa lição vai vir falando disso, do que Jesus falou sobre o arrebatamento, do que foi confirmado depois pelos discípulos, pelos apóstolos, e como isso pode impactar a nossa vida, como isso se aproxima da nossa vida. Então, a lição 1 vai falar sobre esse arrebatamento da igreja. O tópico 1 da lição vai falar definindo arrebatamento. Então, primeiramente, a lição ela vai falar sobre a etimologia dessa palavra. O que significa a palavra arrebatamento? Essa palavra ela deriva da palavra raptus, no latim, que significa tirado do súbito ou com força. A gente também vai encontrar a palavra harpazo, que em grego vai ser traduzido como arrebatado, capturar ou dominar por meio de força. E também terão outros dois termos utilizados, que é parousia, que pode ser traduzido como vinda ou presença, e também a expressão epifania, que significa aparição, resplendor ou manifestação, indicando a visibilidade do retorno de Cristo. Então, aqui nesse tópico, no tópico 1, primeiro a lição vem falando o que significa essa palavra. Então, o arrebatamento é algo que vai acontecer de repente, subitamente, com urgência, com rapidez. Então, para a gente entender o que significa a palavra arrebatamento, a gente precisa ir nessa origem da palavra. Então, a lição vem falando dessa origem. E aqui é muito interessante que o autor vai dizer que o arrebatamento vai abranger apenas os salvos em Cristo. Então, para a gente entender, o arrebatamento está totalmente ligado à igreja que será arrebatada, ok? Então, só para os salvos, aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Então, primeira lição vai falar sobre arrebatamento, só para os salvos. No tópico 1.1, ele vai dizer aqui, a lição vem dizendo que esse arrebatamento foi predito por Jesus. Então, se a gente for ler em Marcos, no capítulo 13, versículo 32, Jesus vai deixar uma das maiores advertências, dizendo que
a gente precisa estar vigilante, pois ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora que ele virá. Então Cristo ali está predizendo, né? Está falando sobre esse arrebatamento, o como iria acontecer, que seria de forma rápida, confirmando o que a gente falou sobre o que seria o arrebatamento. Algo com urgência, tomado à força, muito rápido. Não vai dar tempo, né? Nem de piscar, vai piscar os olhos e isso vai acontecer. Então Jesus já dizia isso na sua passagem na Terra. E aí no 1.2 vai dizer que isso também foi confirmado pelos discípulos. Então a volta de Cristo também vai ser confirmado pelos discípulos, pelos apóstolos. Eles vão falar da volta de Cristo. Paulo, ele vai dizer que a salvação está mais perto agora de nós do que quando aceitamos a fé. E em 1 João, no capítulo 12, no versículo 18, vai dizer que já é a última hora. Então, o que esse tópico está dizendo para a gente? Está nos ensinando o que seria o arrebatamento, está dizendo que Jesus falou do arrebatamento e que também foi confirmado nas escrituras dos que vieram após a Cristo, após a vinda de Cristo. Então, a gente tem no tópico 1 essa definição do que é o arrebatamento e de como ele acontecerá, ok? O tópico 2, ele vai falar dos sinais da volta de Cristo. Então, o tópico 2.1 vai dizer que alguns sinais, eles já estão até evidentes, né? Já são evidentes na nossa vida no mundo. Então, ele vai dizer, Jesus no Sermão do Monte elencou alguns sinais de sua vinda, tais como, então, o primeiro, o aparecimento de falsos cristos, isso está lá em Mateus 24. Depois, Jesus vai falar sobre guerras e rumores de guerra. Depois vai falar sobre fomes e terremotos em vários lugares. Depois dos falsos profetas surgindo e enganando a muitos. Depois sobre o pecado aumentando e o amor se esfriando. E por último, a profanação do sagrado. E aqui eu acho interessante que a gente já está vivendo todos esses sinais, né? A gente já vê guerras, a gente já vê rumores de guerra, fome, terremoto, falsos profetas, o pecado está aumentando e o amor está esfriando. Cada noticiário que a gente escuta, que a gente vê na televisão, que a gente fica cada dia anelando e buscando pela volta de Cristo. Eu sempre digo que a nossa maior objetivo como cristão é aguardar a vinda de Cristo, né? A vinda de Cristo deve ser prioridade na vida do cristão. Então aqui vai falar sobre os sinais da volta dele. E no 2.2 vai dizer sobre a nação de Israel e o arrebatamento. Então, eu achei interessante aqui o que a lição vem falando, é que existe uma diferença. Para a gente, o arrebatamento, ele vem para a igreja, para salvar os cristãos, aqueles que estão salvos em Cristo, né? Aqueles que suportam, né? Aqueles que vencem o pecado, aqueles que estão em santidade. Quando Cristo vier, ele arrebata essa igreja santa. E tem uma diferença com a nação de Israel. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, né? Depois que acontecer essa salvação para os gentios, para aqueles que creram, para a igreja, aí Israel vai iniciar o período do tratamento em Israel, que é o início da 70ª semana que está descrita em Daniel no capítulo 9. Então, a gente não pode confundir isso. Então, primeiro a igreja será arrebatada e depois começará a grande tribulação. E aí é o tratamento para Israel. Isso vai ser abordado melhor na lição de número 2, que é sobre a grande tribulação. Então, o arrebatamento é para a igreja, para aqueles que estão salvos em Cristo, ok? E no tópico 3 vai dizer, entendendo o arrebatamento da igreja. Então, a gente precisa entender alguns marcos desse arrebatamento. No 3.1 vai dizer que a trombeta tocará. Então, este evento será precedido pelo toque da trombeta. O texto sagrado fala que o mesmo Senhor descerá do céu como alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
É bom salientar que, embora a trombeta soe, nem todos ouvirão. Só escutarão o soar da trombeta aqueles que estiverem em comunhão com Cristo. Então, aqueles que estiverem em Cristo ouvirão o toque da trombeta, que é o sinal do arrebatamento. E aí, é importante também falar que, primeiro, os mortos ouvirão a voz do comando, e somente depois os que estiverem em vida serão arrebatados. Então, vem o toque da trombeta, só escutarão os que serão salvos em Cristo, e os mortos, eles escutarão primeiro. Então, eles subirão primeiro e depois quem estiver em vida. E por último, o tópico 3.2 vai dizer que o tempo do arrebatamento. Então, Jesus revela no sermão profético que a volta do Filho do Homem será como um relâmpago. Essa comparação nos mostra o quão rápido essas coisas acontecerão. Paulo, falando dessa mesma verdade, nos diz que será num abrir e fechar de olhos. O que fica claro é que o tempo em que tudo isso acontecerá será tão pequeno que não dará tempo de fazer nada. Por isso, Jesus nos advertiu para vigiar. É interessante isso, gente. A gente precisa ficar em alerta, vigilante, porque é no abrir e fechar de olhos. É o tempo que eu estou piscando aqui, falando com você. Pensa, pisca aí, junto comigo. Jesus voltou. Então a igreja precisa se encontrar vigilante. É tempo de vigilância. Nós não estamos vivendo tempos fáceis, mas a gente precisa manter a nossa santidade. Em Hebreus vai dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. Então eu não posso ser santo apenas quando vou à igreja. Eu não posso ter um comportamento de santidade só quando vou à igreja ou quando alguém está me olhando. Eu preciso ter uma vida de santidade. Eu preciso andar em santidade, porque o dia e a hora eu não sei, você não sabe. Mas o que nós sabemos é que devemos estar em santidade. Então, Cristo nos amou, Ele entregou o seu próprio Filho, Ele prometeu vir buscar a todos nós, aqueles que estão nele, aqueles que estão em santidade. E aí, como conclusão, o arrebatamento é uma promessa feita pelo próprio Cristo e a qualquer momento acontecerá. Estejamos em vigilância para não sermos pegos de surpresa. Então, que a gente possa meditar nessa lição sobre arrebatamento, que a gente fique em vigilância, que a gente fique alerta, porque não sabemos o dia, mas temos a promessa, como falamos na outra lição, temos a promessa de que Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar a mim e a você. Estejamos vigilantes. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o professor Joshua, da classe Conectar Mais, e hoje nós vamos estudar a lição 2, que tem como título A Grande Tribulação na Escatologia Bíblica. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o ser humano, ele pode, sim, com base na observação das coisas presentes, prever algumas coisas que vão acontecer no futuro, ou então fazer uma aposta, tentar perceber as coisas que vão acontecer no futuro. Mas nós não podemos conhecer exatamente o que vai acontecer no futuro, porque a nós não foi dado esse poder. Esse poder pertence a Deus. Deus nos deu a possibilidade de conhecer as coisas que vão acontecer no futuro através das Escrituras. As Escrituras são a palavra de Deus e é através da palavra de Deus que nós podemos conhecer algumas das coisas que vão acontecer no futuro. E esse estudo das últimas coisas, esse estudo dos últimos dias, o estudo das últimas coisas que vão acontecer é chamado de escatologia. Escatos quer dizer últimos e logia é estudo. Então, escatologia é o estudo dos últimos dias. Agora perceba que apesar da Bíblia falar sobre os últimos dias, ela não faz isso de forma exaustiva. Então a gente não vai saber de todas as coisas que vão acontecer nos últimos dias, mas a gente vai saber das coisas que Deus quer que nós saibamos que aconteça nos últimos dias. E o estudo das escatologias não está restrito ao livro de Apocalipse, como muitas pessoas pensam. Mas a gente pode ver no tópico 1.1 da nossa lição que Jesus falou sobre as coisas futuras. Jesus tem um sermão famosíssimo que é conhecido como sermão profético ou como o princípio das dores. Esse sermão é descrito em Mateus 24 e 25, mas também aparece nos outros evangelhos sinóticos. Esse é o texto das Escrituras Sagradas que mais
fala sobre os últimos dias, que mais fala sobre o período que nós vamos estudar, conhecido como a Grande Tribulação. Inclusive, para muitos comentaristas e para muitos estudantes das Escrituras, esse sermão de Jesus é conhecido como o Pequeno Apocalipse. Mas não só Jesus falou sobre os últimos dias e as últimas coisas, mas também os seus apóstolos, nas cartas às igrejas, falaram sobre os últimos dias, falaram também sobre escatologia. Os apóstolos falaram sobre isso e nós podemos ver o apóstolo Pedro, por exemplo, em 2 Pedro 3,10, falando que Jesus viria como um ladrão na noite, viria escondido, surpreenderia as pessoas como vem um ladrão da noite. O apóstolo Paulo, complementando isso que o apóstolo Pedro disse que Jesus também viria como um ladrão da noite, e quando as pessoas pensassem, quando os ímpios pensassem que estariam em paz, em segurança, Jesus chegaria e destruiria todas as coisas da maneira que nós conhecemos. Bom, nós precisamos ter em mente, então, que escatologia é o estudo das últimas coisas que vão acontecer, dos últimos dias, da doutrina das últimas coisas. E o estudo disso não está restrito ao livro de Apocalipse, mas aparece em todas as Escrituras. Em todos os momentos das Escrituras, nós podemos conhecer, na Palavra de Deus, ensinamentos sobre as coisas que vão acontecer nos últimos dias. No tópico 2, nós vamos estudar sobre as 70 semanas de Daniel, as conhecidas semanas de Daniel. Bom, isso acontece no capítulo 9 do livro de Daniel. Mas o que acontece antes disso? Daniel fica sabendo da duração do cativeiro babilônico. E ele percebe que o cativeiro babilônico, Deus revela isso para ele, o cativeiro babilônico só aconteceu por causa do pecado de Israel. E quando Daniel então reconhece isso, ele passa a orar e pedir a Deus perdão pelos seus pecados e perdão pelos pecados da nação de Israel. Ele começa a clamar a Deus o perdão por esses pecados, e Deus então envia o seu mensageiro, o anjo Gabriel, para que revelasse a Daniel o que aconteceria nos últimos dias. Bom, então Gabriel conta para Daniel sobre as chamadas 70 semanas. O que seriam essas 70 semanas? Essas 70 semanas, elas representariam a divisão em 3 períodos. O primeiro período seria de 7 semanas, o segundo período de 62 semanas e o último período de 1 semana. Essas semanas seriam chamadas os 7 setes, então cada uma dessas semanas representaria 7 anos. E o que acontece em cada um desses períodos? O primeiro período ele vai corresponder entre o período da saída do povo de Israel do cativeiro babilônico até a reconstrução do Templo de Jerusalém. Isso aí seriam 7 semanas, cada uma das semanas representando 7 anos. O segundo período vai corresponder a um período de 62 semanas, que demanda entre a reconstrução do Templo de Jerusalém até a vinda do Messias. E o terceiro período é o período em que ocorreria a morte e volta do Messias. Mas o que há de mais importante para nós nessa revelação? Além dessas 70 semanas, Deus revelou a Daniel, através de Gabriel, que a solução para os pecados de Israel seria resolvida através do Messias. Você lembra que o que levou Daniel a orar, que motivou Daniel a orar, foi pedir a Deus perdão pelos pecados de Israel, foi pedir a Deus perdão pelos seus próprios pecados, por saber que o cativeiro babilônico era uma punição pelos pecados de Israel? Então, o Messias seria a solução para os problemas de pecado de Israel. Porque é no Messias em que os cristãos encontrarão a justiça de Deus, a justificação pela fé. É em Jesus, meus irmãos, que nós encontramos o perdão pelos nossos pecados. É só no Messias que o problema do pecado de Israel se resolveria. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, toda a culpa pelos nossos pecados passou para Jesus e todo o mérito de Jesus passou para nós. E é isso que é de principal importância no aspecto das 70 semanas de Daniel. É saber, é a revelação a Daniel da vinda do Messias, o Messias prometido, que retiraria Israel da situação de pecado, que retiraria Israel da podridão do pecado. Cada um desses 3 períodos que nós conversamos das 70 semanas representa uma coisa, mas no último período, esse Messias seria morto e perseguido. Ele não seria aceito por todas as pessoas que estariam aqui. Ele seria morto e perseguido, mas ele voltaria para buscar aqueles que ele salvou. Bom, meus irmãos,
Hoje nós aprendemos que o estudo da escatologia, o estudo das últimas coisas, não está restrito somente ao livro de Apocalipse. Mas nós vimos que Jesus falou sobre isso, os apóstolos Paulo e Pedro falaram sobre isso, e que Daniel falou sobre isso no Antigo Testamento. Mas é claro que o estudo das últimas coisas da escatologia envolve o estudo do Apocalipse. E nós sabemos, meus irmãos, que há muitas divergências no estudo do Apocalipse e é muito difícil estudar o livro do Apocalipse. Mas isso não pode nos desanimar. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Veja bem o que o apóstolo João está dizendo aqui. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Felizes, meus irmãos, são aqueles que estudam o livro do Apocalipse. Felizes, meus irmãos, são aqueles que estudam a escatologia. Lembra lá no Sermão da Montanha, quando Jesus disse que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça? Felizes os pobres de espírito. Eles são felizes, assim como também são felizes aqueles que estudam as palavras da profecia. Assim também como são felizes aqueles que estudam escatologia. Pode ser difícil, pode ser complicado, pode envolver muitas divergências, mas isso não deve nos desanimar a estudar aquilo que Deus nos revelou. O Apocalipse foi um livro revelado por Deus, portanto, todo o seu conhecimento, todo o conhecimento de escatologia que está nas Escrituras é um conhecimento que Deus queria que nós tivéssemos. Mas, meus irmãos, quando nós estivermos estudando escatologia, nós devemos ter o mesmo conhecimento que Daniel teve. Nós devemos perceber que todos os problemas do mundo só acontecem por causa do nosso pecado. É por causa do nosso pecado que o mundo padece sofrimento. É por causa do nosso pecado que há guerra, que há tribulação, que há sofrimento. Então o nosso reconhecimento tem que ser o mesmo de Daniel em Daniel 9. Nós devemos reconhecer o mal que o nosso pecado faz. Nós devemos reconhecer isso e perceber que é em Jesus que nós encontramos a solução para os nossos pecados. É em Jesus que nós encontramos a solução para os nossos problemas, a solução para o problema do nosso pecado. Que a escatologia nos leve até Jesus. Que o nosso estudo escatológico nos leve a glorificar a Deus. E que através de entender as últimas coisas, os últimos dias, os últimos tempos, nós possamos perceber que Jesus deve ser exaltado em nossas vidas.